Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa série Segredos da Consultoria. Aqui nesse espaço nós falamos sobre como construir uma carreira lucrativa com consultoria empresarial. Olá, eu sou a Ana e o nosso tema de hoje é como organizar o seu trabalho de consultoria. Se você está começando ou se você nunca fez, como que você vai fazer para organizar o seu trabalho, a sua consultoria a partir do zero? Para ficar ainda mais fácil, nós tentamos dividir isso em 5 passos. Mas primeiro, antes de começar a falar diretamente de como que você vai fazer isso, eu queria falar por que esse tema é muito importante para você. Na verdade, esse tema é importante você dominar isso, porque isso envolve uma das questões mais importantes na vida de todo prestador de serviço, que é ganhar dinheiro. A gente tem que atentar, a gente que é prestador de serviço, muito em relação a isso. Porque o foco da gente, no final das contas, é ajudar e contribuir com o nosso conhecimento, fazer diferença na vida das pessoas, mas a gente também tem que, no final do mês, ter resultado, para que isso também traga um resultado positivo para nós. A gente possa continuar fazendo isso por muito tempo, que seja sustentável para a gente também, enquanto profissional. E então, nesse sentido, como um prestador de serviço pode, vamos dizer, aumentar o faturamento, ou pode ter um bom faturamento? Ele pode vendendo mais serviço ou aumentando o preço do serviço. Dessas duas formas ele pode aumentar o faturamento dele. Por outro lado, o prestador de serviço também pode administrar o lado que sai, que são os gastos. Então ele também tem gastos, despesas, custos, etc., que ele pode tentar, na medida do possível, administrar, para que ele tenha menos gastos. Porque no final, o lucro é a balança, é o que fica entre o que entrou e o que saiu. E a pegadinha aí, para nós que somos prestadores de serviço, principalmente os consultores, é ter um resultado bom. Não adianta eu ter um faturamento enorme se eu tenho um gasto também proporcionalmente alto, um custo alto para executar o serviço. Então, só resumindo, como que um consultor pode ganhar mais? Vendendo mais vezes e, obviamente, ele pode reduzir os custos dele. Isso, em outras palavras, seria o seguinte: ele pode aumentar o ticket do serviço dele ou a recorrência para os mesmos clientes. Ele também pode aumentar, vamos dizer, a carteira de clientes dele. E principalmente ele tem que ter eficiência operacional. Aqui na eficiência operacional que entra o ponto do vídeo de hoje. Nós consultores, nós trabalhamos ajudando as pessoas a serem mais eficientes. Normalmente, principalmente consultores em gestão, como nós queremos ajudar as pessoas a ser mais eficientes na gestão de recursos delas, de maneira geral. E nós também temos que ser assim, no nosso trabalho. Então, tudo que eu puder fazer para economizar custo, e hora é custo, eficiência é um negócio que dá resultado, isso aí vai ser bom para mim enquanto consultor. Então, se você está começando como consultor e quer ter uma carreira lucrativa, lucrativa de longo prazo, você tem que dominar a eficiência operacional. Por isso que a gente pensou nesse assunto para esse vídeo, porque vai ser muito importante para você dominar esses 5 passos, porque vai ser muito importante para você dominar o processo de consultoria. Quanto mais você souber fazer isso, melhor você vai poder se dedicar às coisas que você não tem controle, que são as coisas do cliente que você não tem como prever. As coisas que você pode prever, você vai fazer com mais automático, vamos dizer, vai estar mais automatizado, vai ser mais rápido, mais eficiente e você também vai causar uma boa impressão no cliente. Lembrando, claro, que a boa impressão também ajuda naquele outro ponto, que é a recorrência. Porque um cliente satisfeito, ele tem mais confiança no consultor e ele tende a contratar outros serviços. Então, olha como é que isso te ajuda. Por isso que o tema desse vídeo é muito importante para você. Deixa então aqui, para ficar mais claro, esse vídeo, ele é focado em um tipo de consultoria simples. Eu estou pegando um padrão que você pode adaptar para os tipos de consultoria, mas ele é voltado para uma consultoria que vem de uma demanda do cliente. Eu vou partir do pressuposto que nós temos 2 tipos de demanda. Uma demanda que é aquela demanda que o cliente vem até você, que ele tem um problema. E ele busca em você uma pessoa para ajudá-la a resolver o problema que ele já
ele vislumbra. Às vezes ele sabe mais ou menos o que é, mas não consegue resolver. Às vezes ele não sabe bem o que é, mas ele sabe que tem alguma coisa errada. Mas também existe outros tipos de consultoria, que não é o que eu vou falar nesse vídeo, que é aquela consultoria que você, enquanto consultor, vislumbra uma solução que você acredita que pode ser replicável para algum segmento, que também é um negócio muito legal. E aí, essa consultoria parte de você. Você vai até os clientes e oferece, né? Então, não é isso que eu estou falando aqui. Eu estou falando do caso de um modelo de consultoria que é mais comum. Que o cliente vai até você com uma queixa, com uma demanda, uma dor e busca você para ajudá-lo a resolver. Então, eu vou falar de 5 passos. Esses 5 passos, é claro que se for uma consultoria mais complexa, mais extensa, depende da complexidade do trabalho, eles podem se dividir mais ou menos, mas é um norte para você sim já se organizar, tentar dividir. Eu peguei os grandes blocos, né? Claro que não é a única forma de fazer, mas eu acho que isso já pode ajudar muito você se você está precisando de uma luz para começar. Normalmente tudo começa com uma visita inicial. É o ideal, se você puder, né? Se não for uma visita em loco, ao menos que seja uma reunião online, uma reunião para você ter entendimento melhor do problema do cliente. É importante que haja assim, uma atenção do cliente para você, né? Para que você possa discutir com ele mais detalhadamente sobre o problema. Essa reunião, ela é para avaliação do negócio também, porque quando você não conhece o cliente, às vezes você tem que avaliar o tamanho do negócio, né? O que é o negócio. Às vezes, nós consultores vamos para lugares que a gente não conhece ainda. Então, você tem que ter uma noção do tamanho, quantos funcionários, às vezes, vamos dizer, o que é a empresa, o que ela faz, né? Dependendo do tamanho da empresa, do tipo de problema, algumas outras pessoas podem ser convidadas para participar dessa reunião. Dependendo do tipo de negócio, se for viável, você pode dar uma volta na empresa para conhecê-la, é interessante. Tudo que for te ajudar a ter uma visão do problema, é lógico, né, que isso você vai ter que perceber junto com o cliente, né, para que você possa ter uma leitura, porque dependendo do negócio, isso de repente pode ser simples e pode ser muito viável. Você pode dar uma volta na empresa com ele, conhecer se for uma empresa que tem um processo produtivo, para você visualizar melhor, conhecer as principais pessoas interessadas, né, para ter um entendimento melhor do problema, né, o contexto, para você ter um contexto melhor, né, e te ajudar a visualizar melhor o que o cliente vê. Isso aí é muito importante. E aí é muito importante você tomar notas de tudo que você puder, né? Para que nessa reunião você tente colocar na sua cabeça assim, as ideias em ordem. Algumas vezes ajuda muito, se você puder, já ter até assim algum formulário, algumas perguntas no seu, vamos dizer assim, no seu bolso, vamos dizer, você pode já ter até um esquema qualquer que você já deixe semi-pronto, algumas perguntas que você sabe que são essenciais, alguns dados da empresa que você sabe que é importante para você, no segmento que você atua, né? Por exemplo, se você atua na área de RH, se tem alguma coisa que você considera que é importante você saber, quantidade de funcionários, ou se tem alguma questão tributária, se você é da área tributária, que é importante saber, se você é contador, né, em relação à empresa. Então, esses detalhes, você já pode até deixar uma colinha, um checklist para você não esquecer na reunião. Porque às vezes a gente não tem muito controle quando a gente está conversando com o cliente, às vezes as coisas não saem do jeito que a gente imaginava. Nem sempre a gente tem um controle da pauta dessa reunião, principalmente se tem mais pessoas envolvidas. Então é muito bacana a gente ter uma colinha, ajuda, né, para a gente não se perder. É lógico que depois você pode, de repente, fazer um contato com o cliente para tirar alguma dúvida, não há problema. Mas o máximo que você puder aproveitar esse espaço, né, ao vivo, costuma ser mais proveitoso, mais rápido, para você, vamos dizer, ali ao vivo, a cores, às vezes você tem uma dúvida quanto a um sistema, às vezes você pode ir lá na área e já olhar, né, e isso, às vezes você ganha muito tempo, né, para você poder, vamos dizer, nessa reunião inicial, se localizar, é como se você fosse aterrissar ali, né, entender e ver com os olhos do cliente, para ver se você entende o que ele entendeu,
né? Ali é a sua chance de captar e ter vamos dizer, a sua visão e o diagnóstico do problema do cliente, preliminar. Então, esse seria o passo 1. O próximo passo, então, é você pegar tudo que você viu com ele, você vai levar para o seu escritório e você vai pensar. E aí você vai começar a bolar, né, a sua proposta, porque essa fase talvez seja a fase mais importante, né, que nós como consultores temos durante o processo de execução da consultoria, porque é quando a gente tem a chance de mostrar que nós temos capacidade de resolver o problema do cliente. Normalmente, claro que o trabalho de consultoria é um trabalho colaborativo, mas aí a gente já ganha muito ponto com o cliente se nessa fase da proposta a gente já consegue trazer alguma coisa, assim, primeiro o cliente perceber que a gente captou alguma coisa, se a gente já tiver alguma ideia boa, isso já vai fazer bastante diferença. O que seria a proposta? Seria um documento que você encaminha para o cliente antes de fechar o contrato com ele. Nela, você vai ter o seu entendimento do problema do cliente e a sua proposta de solução. Basicamente, seria isso. A proposta é como se fosse o seu argumento de venda, né? A gente tem, inclusive, se você ficar inseguro em relação a fazer a sua primeira proposta, ou se você ainda tem dúvida quando vai fazer as suas propostas, o Getúlio gravou um vídeo muito bacana aqui no canal, falando só sobre isso, com muitos detalhes, é muito bom. Pode dar uma procurada, que você vai achar esse vídeo, que ele fala sobre como montar uma proposta, ele é muito bom. Eu indico, porque infelizmente aqui não vai dar tempo de eu explicar com detalhes. Agora, investe em aprender bem a fazer uma boa proposta, porque a proposta é fundamental para fechar um trabalho lucrativo. A proposta, ela leva o cliente a ver que você é a melhor solução para ele, para resolver o problema. Se você fizer essa fase bem feita, o cliente, ele vai ver que você entendeu qual é o problema dele. Então, de uma certa forma, ele percebe que você tem competência para ajudá-lo a resolver esse problema, para fazer esse trabalho. Se você acertar nessa fase, é uma fase crucial, você já está assim, praticamente é a fase de fechar a venda, entende? Você não pode vacilar aqui você tem que caprichar. E aí, então por isso que essa fase 1 da visita foi importante, porque te preparou para entender a dor dele, o problema, e agora você vai fazer o seu argumento de venda, mas tecnicamente, claro, né, mostrando que você entendeu o problema e que você tem capacidade para fazer isso acontecer, para resolver esse problema. A proposta, né, ela deve conter várias coisas nela, né, como por exemplo, o objetivo do trabalho, o escopo, que é muito importante, o que é o escopo, o que não é o escopo do trabalho, para não ter problema depois do cliente achar que, eu achei que você ia fazer isso aqui e você não estava prevendo isso dentro do seu orçamento. O cronograma, né, o prazo para terminar o trabalho é muito importante, o preço, a forma de pagamento. O que você vai entregar, como você vai entregar. Você percebe como que a proposta é importante? Aí é como se a proposta depois, ela pode até se converter em um contrato, né? Depois, se o cliente der o aceite e você tiver colocado cláusulas contratuais, isso está até mais explicado no vídeo da proposta, tá? Você colocar cláusulas contratuais, né, na proposta, ela tem força de contrato e você, então, dali para frente já pode começar o trabalho, que é a fase 3. Então, até aqui a fase 2, você ainda não tem um trabalho, você ainda não vendeu. Você está vendo que até aqui nós trabalhamos, sim, mas a gente ainda não a gente ainda não vendeu oficialmente o serviço, não é? Mas isso faz parte, né? Todo consultor, essa parte de prospecção, né? Isso faz parte do nosso trabalho. Nós temos que ir lá, temos que diagnosticar, e essa fase da proposta, mas eu já considero, né, nós já consideramos isso como parte do trabalho daquele cliente, porque se esse contrato fechar, eu já tenho toda essa inteligência, tudo isso que eu já vi. Então eu já considero isso, né, vamos dizer assim, como parte do meu trabalho, porque eu vou guardar isso e vou usar agora na próxima etapa, que é a fase 3. Porque vamos dizer que o cliente fechou. Sim, que bom, então a proposta valeu, ficou bacana, o cliente fechou. Agora vem a fase 3. Agora nós vamos fazer o plano de trabalho. O plano de trabalho, ele é como se fosse a fase detalhada, é o detalhamento da minha proposta. Para eu não começar a trabalhar sem eira nem beira.
né? Porque apesar de que alguns de nós, às vezes não tem equipes enormes de trabalho, às vezes ainda é um ou dois, como nós às vezes somos equipes pequenas, ainda assim é muito importante até para o próprio cliente você já ter determinado como que você vai fazer o seu trabalho. Quando você vai lá, quantas visitas você vai fazer, se vai ter visita em loco ou não, né, no local do cliente ou não, se você precisa fazer reuniões com eles, envolver pessoas do cliente, quem vai estar envolvido, quando que você vai precisar deles, já ter uns agendamentos, já saber quantas horas você vai precisar dessas pessoas. Por exemplo, as previsões de entrega de entregáveis, relatórios, ou se você vai ajudar na implantação de algum sistema, os dias que você vai estar na empresa lá. Porque nós, consultores, na maioria das vezes não trabalhamos todas as horas do nosso contrato no cliente, mas tem algumas horas que a gente tem que ficar lá e tem que combinar com o cliente e avisá-lo de antemão, para que já seja agendado, para que ele saiba que a gente vai estar lá, né? Para que haja um local para a gente trabalhar, já preparado, porque incomoda, às vezes atrapalha o andamento lá da empresa. Então isso tudo, até para nós que queremos deixar uma boa impressão para o cliente, é bom que já esteja tudo organizado, né? É bom que, bom, beleza, fechamos, vamos fazer um plano de trabalho. Eu vou pegar lá, porque eu já fiz, né, na proposta, eu já fiz meio que um cronograma de trabalho geral. Agora eu vou afinar. Então, porque agora o cliente vai me dizer quem é a pessoa que vai me atender ali, aqui, em cada etapa. Então, agora eu vou fechar com essas pessoas, quando que eu vou conversar com cada um e vou organizar esse plano de trabalho. Isso é bom para nós também. E aí, eu vou fazer a agenda direitinho desse trabalho, né? Eu vou definir principalmente o que eu vou fazer, vou definir quem vai fazer, vou definir como eu vou fazer, o que eu vou entregar, principalmente para ter uma organização no trabalho. Isso pode até parecer, da forma que eu estou falando aqui, que é trabalhoso, mas não é, porque na proposta você já adiantou isso. Então agora você só vai quebrar, vamos dizer assim, que fosse o cronograma, vamos dizer, você vai afinar o cronograma e isso vai te fazer ganhar tempo na hora da execução. Lembra que eu falei de eficiência? Então você vai ganhar eficiência e você vai ganhar também, porque o cliente vai ter uma boa impressão. Ele vai ver que você é organizado, né? Você não vai trazer transtorno assim tanto para ele, um pouco você vai trazer, mas menos. Então isso tudo também vai gerar todo um potencial de recorrência depois, né? Porque um consultor que traz, às vezes assim, é desorganizado, combina com o cliente que vai entregar um negócio, não entrega no prazo, você pode ter certeza que a chance dele vender um novo serviço cai muito. Dificilmente, você como contratante de serviço, contrata um prestador de serviço por mais barato que ele seja, se ele te irrita, se ele não cumpre prazo, se ele é desorganizado, né? Então nós não podemos cometer esse tipo de erro. E o plano de trabalho, ele é como se fosse nosso melhor amigo nessas horas, porque ele nos ajuda a nos organizar. Não deixa de seguir, né, essa fase. Faça isso, né? Se você não sabe, também fica a dica que tem um vídeo nosso que detalha como fazer isso, para te ajudar, porque a gente sabe que essas coisas são muito importantes para quem está começando, então a gente já fez alguns vídeos já ensinando essas coisas. Agora nós vamos chegar na fase que é a fase 4. Essa fase é muito importante, não pula essa fase não, é a fase da discussão. Seria a rodada de feedbacks, o nome que você quiser dar. Mas eu considero ela talvez uma das mais importantes e que muitos consultores negligenciam. Quando a gente está fazendo o nosso trabalho, a gente tende a sempre encontrar recomendações de melhoria e o cliente gosta disso, ele quer isso de nós. E o que acontece é que algumas vezes, por causa ou de correria, às vezes falta de experiência, a gente pega uma recomendação, põe no bolso e vai guardando e não discute com as pessoas envolvidas. E isso é como se fosse é a coisa mais, vamos dizer assim, o maior erro que um consultor pode cometer. É ele achar que ele pode fazer uma recomendação para o cliente sem discutir primeiro com as pessoas envolvidas. Por quê? Muitas vezes a nossa impressão de quem está de fora, ela é uma impressão assim, vamos dizer que a gente tem muitos pontos cegos quando a gente vê uma coisa a partir de fora. Quando a gente vem para intervir num negócio que já está rodando,
a gente tem que ter a humildade de reconhecer que nós não estamos no dia a dia da empresa. E que quem está lá, as pessoas já provavelmente tentaram várias formas de resolver os problemas. Porque às vezes a gente chega e como a gente vai em muitos clientes, a gente ajuda muitas pessoas, a gente pode cair na burrada de começar a achar uma arrogância indevida de que a gente sabe tudo. E aí a gente acha que nem deve ter a humildade de conversar com as pessoas que estão ali e perguntar o que elas acham daqueles problemas ali do dia a dia. E é interessante porque às vezes problemas até pequenos, quando a gente conversa com pessoas, isso é muito enriquecedor de quem é consultor, é muito. A gente descobre tanta coisa e aprende tanto com os nossos clientes, porque cada pessoa tem um ponto de vista novo e cada empresa, vamos dizer, é uma nova fonte de aprendizado. Então, às vezes, a gente ouvindo o próprio cliente, a gente aprende novas coisas com eles e descobre novas coisas juntos. E às vezes descobre novas soluções. Então, nunca seja assim, vamos dizer, ingênuo de achar que a solução que você já sabe, ela vai se aplicar para esse cliente. Assim, pronta, mas converse com ele. Porque talvez aquele cliente já tentou e ele já tem uma solução até melhor e não aplicou por causa de uma coisa simples. E quando você for apresentar, você vai passar um carão, né? E eu estou falando isso porque nós já passamos muitos anos fazendo recomendações e graças a Deus nós aprendemos com pessoas muito experientes que nos ajudaram e sempre falaram isso com a gente. E muitas vezes, quando eu fiz recomendações para pessoas, às vezes pessoas do operacional, pessoas que estavam lá no chão de fábrica, né? E aquelas pessoas me ensinaram muito. Até mesmo quando falava, ó, isso eu tentei e não deu certo, às vezes até elas estavam erradas. Mas na minha discussão com elas, eu aprendi. Então, nunca deixem de discutir tudo com muita humildade com todas as pessoas do cliente. Isso é muito bom. Então, tudo que você viu no trabalho, que você acha que pode melhorar, por mais que seja assim, consultor tem que ter esse tipo de perfil, tem que ter paciência. Porque às vezes a pessoa fala, mas é chato, as pessoas são resistentes, as pessoas não gostam de discutir. Mas o consultor, ele tem que ter esse perfil, ele tem que gostar de conversar com as pessoas, de ouvir opiniões diferentes, ele tem que ter paciência, né? Porque se você não ouvir o outro, você não esgotar, não for maleável, não for uma pessoa sensível, você vai acabar, depois quando chegar na hora do seu relatório, não vai ter resultado nenhum. Né? Você já amacia ali, vamos dizer, com as pessoas, você já vai discutindo, e às vezes as pessoas já ganham, você já ganha a implantação da sua solução, é ali, com as pessoas que vão executar. Às vezes o gestor da empresa, ele ama a sua solução. Mas se você não souber conquistar para o seu time, convencer as pessoas do operacional, a resistência talvez delas de implantar pode comprometer todo o processo do trabalho. Né? Às vezes assim, pode adiar ou pode truncar toda a implantação depois. Eu coloquei isso como passo, que é essa fase da discussão das recomendações, porque é muito, muito, muito importante para que o seu trabalho dê resultado. E é o que a gente quer. Porque trabalho que dá resultado é trabalho que deixa o cliente satisfeito, é trabalho que você vende, né? É recorrente, porque o cliente, quando ele vê resultado, ele pensa, essa pessoa me ajuda, essa pessoa resolveu o meu problema, e ele contrata você de novo para outras coisas. Ou ele te indica para outros clientes, então ele te dá, aumenta a sua carteira de clientes, tá vendo? Então, como a gente quer ser lucrativo, a gente tem que ter visão, a gente tem que fazer as coisas com excelência, e a gente tem que fazer as coisas bem feitas, com eficiência, né? E esse é o tipo de investimento de tempo nessas fases das rodadas de discussões e tal, das recomendações, que não é um tempo perdido. Então, primeiro você discute principalmente com as pessoas envolvidas, para ver se as suas recomendações elas estão valendo mesmo. Às vezes, pode ser que a pessoa não concorde com a sua solução só porque ela não quer. Você vai saber, às vezes, né? Que às vezes aquela solução que você está propondo vai dar mais trabalho para ela. E o ser humano tem dessas coisas. Às vezes ele não quer ter trabalho. Então, às vezes ele não vai querer. Nesse caso, você pode até falar, ó, eu entendo que às vezes assim, por exemplo, às vezes é um trabalho que aquela pessoa sozinha acha que não dá conta de fazer. Então, talvez a recomendação é
que talvez quando puder contratar uma outra pessoa para ajudar aquela pessoa, um assistente, ela possa agregar a solução que você está propondo, entende? Então, às vezes você até fala, ó, realmente, talvez você não dá conta de fazer hoje você sozinho, mas e se você tivesse um assistente? Talvez a recomendação é... Então, é tudo uma questão de discussão, é tudo uma questão de pensar juntos, é de buscar soluções juntos, né? E quando não tiver jeito, que você souber que realmente é uma coisa crítica, é uma coisa que pode comprometer, né? É uma coisa séria, aí nesse caso, você pode até falar, ó, eu entendo que você não concorde, mas nesse caso eu acho que é importante eu comentar. E aí você coloca o que a pessoa pensou, e aí você até pode colocar no relatório, ó, e o cliente ou a pessoa entende que não é o momento, mas eu ainda entendo que pode ser uma coisa para ser avaliada, para se fazer, né, num outro momento e tal. Porque no final das contas também, a gente como consultor, a gente tem que colocar a nossa opinião. O último passo, né, a última fase seria a fase final, né, que seria a fase do relatório final de consultoria. Seria o relatório, a entrega, né, vamos dizer assim, seria o relatório que você apresenta com os resultados do trabalho. Ele não precisa ser montado no final. A gente tem até um vídeo também sobre esse relatório final. Se você procurar, você vai encontrar que a gente explica passo a passo como fazer um relatório final bacana, viu? E isso é bem importante. O relatório final, você pode ir executando ele durante o seu trabalho, mas a apresentação dele é no final, quando ele estiver todo concluído. Esse relatório, vamos dizer que é assim, o encerramento da jornada, quando você concluiu o trabalho, para você apresentar os resultados. Normalmente ele compõe um resumo de tudo que aconteceu, qual foi o objetivo do trabalho, né, o escopo, o que você fez, as recomendações. O importante é que o relatório seja conciso e útil. Nada de encher linguiça, não faz um relatório cheio de coisas assim para dar a impressão que ele é grande, porque tem que ser uma coisa que o cliente leia, que o cliente use, recorra a esse relatório para que ele valorize e lembre do seu trabalho, né? O relatório final, se você puder inclusive fazer uma apresentação, se for viável, né, é muito importante para que fique marcado ali que aquele trabalho foi interessante, o que resultados aquele trabalho trouxe, porque o nosso trabalho ele acaba não sendo como um produto físico. Então, às vezes, as pessoas acabam perdendo um pouco, né, a percepção do valor do que ele trouxe. Então, nessas horas, é bacana a gente valorizar, né, através de alguma apresentação, através de alguma coisa, para marcar, né, o que aconteceu ali. Então, é um ponto que você não deve negligenciar, né? Fazer um relatório legal, não precisa ser um relatório grande, não precisa necessariamente ser um relatório com um design muito complexo, importante é o conteúdo, que seja um conteúdo útil e que o seu cliente possa navegar por ele, usar, né, que possa ter as informações que ele possa usar, que sejam úteis lá na frente, o importante é que seja útil. Você pode também no relatório final deixar já um próximo passo para o cliente. Se você conseguiu durante o trabalho sacar assim, uma possibilidade de uma outra área que o cliente poderia já começar a fazer, um outro trabalho, não teria problema. No final, você sugerir próximos passos e já dar uma dica, porque às vezes o cliente, ele até gostou e está naquele ânimo, ele curtiu o trabalho e de repente ele até pensa, vou fazer uma outra coisa, estou animado. Você já indicar um próximo passo, já é meio caminho andado. Então, às vezes, o cliente pensa assim, não, vou ter que chamar o consultor de novo, fazer uma nova reunião, começar tudo do zero, já seria bem mais simples se você já dá uma dica. E para nós também, como consultores, já adianta, né? Seria já uma venda recorrente. Então, você pode fazer isso já até no relatório final, usando como uma peçazinha de venda também, né? Então, isso não faz mal nenhum. Para a gente é uma vantagem. Então, você já pode deixar essa dica, assim, essa dica para o cliente no relatório final. Uma coisa importante é você deixar sempre o termo de encerramento para o cliente, vamos dizer assim, dar um ok e que o trabalho foi concluído. Se você passou por essas 5 etapas, né, que na verdade são 5 fases, eu chamei de fases, que seria a visita inicial, né, que você vai lá, entende o trabalho, né, relembrando, né, dessas 5 etapas. A segunda foi quando você fez a sua proposta,
mostrou para o cliente que você entendeu o problema dele, depois, vamos dizer que ele fechou, que legal, aí você vai fazer o seu plano de trabalho, aí você executa o trabalho, né? Nessa fase do plano de trabalho você está executando, está aí dentro, depois você vai fazer a fase da rodada de discussões, para poder ver se suas recomendações estão coesas mesmo, estão bacanas, para você não fazer recomendação boba, né? Só faz recomendação bacana, senão é melhor não fazer. Aí depois você vai pegar e formatar o seu relatório bem bacana, para você causar uma boa impressão no final, que é a fase 5. Isso aí não é muito complicado, não. Se você dominar, você viu que tem algumas coisas para você dominar aí. Se você dominar isso, você vai conseguir, vamos dizer assim, deixar esse processo da consultoria mais simples para você focar a sua atenção nas coisas que você não tem controle. Que são os problemas do cliente. Você não tem como prever qual o problema que você vai ter que enfrentar, vai ter que ajudar a resolver. Muitas coisas são novas e a gente tem que estudar muito, né? Mas essas coisas do dia a dia não tem desculpa. A gente pode já deixar tudo organizado e isso aí vai te ajudar a tirar bastante pressão, bastante estresse do seu dia a dia e fazer o trabalho com mais eficiência e principalmente lucratividade, né? Vai aumentar a sua lucratividade. Se você seguir, então, essas orientações na hora de organizar o seu trabalho de consultoria, você vai ganhar muito tempo, vai causar uma ótima impressão no cliente, vai focar no que interessa e vai fidelizar o seu cliente para projetos futuros e, quem sabe, te indicar para outros clientes. Queria te dar uma dica de 3 outros pontos que, se você puder, assim, focar bastante também nos seus projetos, fica assim, a dica seria gerenciar bem o seu tempo. Você tem que ser fera nisso, tá? Todo consultor tem que gerenciar bem o tempo. A gente tem vídeos falando sobre isso também aqui no canal. Seja bom no gerenciamento do seu tempo, porque para o consultor, mais do que ninguém, tempo é dinheiro. Nós temos que ser muito bons na gestão do nosso tempo, eficientes, né? Nós temos que saber também fazer a análise de como a gente está usando, para que a gente possa usar isso a nosso favor. A gente também tem que ser muito bom no gerenciamento da nossa comunicação. A comunicação com o cliente, nos projetos, para que isso funcione bem. Se eu for bom, né, na gestão da minha comunicação, principalmente nesses projetos que eu faço de consultoria, isso vai me fazer assim, ganhar muito tempo, porque problema de comunicação drena a nossa energia, drena o nosso tempo. Ruído de comunicação é tempo perdido. Então, se nós pudermos, assim, de alguma forma, pensar como fazer uma gestão boa do sistema de comunicação da gente com o cliente, né, para que aquilo seja o mais redondinho possível, isso vai ser, assim, vamos dizer, uma economia de, além de estresse, de tensão, de desgaste para a gente, de tempo também. E gerenciamento de informação. Por quê? A informação, onde que ficam as coisas, documentação, onde eu acho isso, onde que eu arquivo aquilo, a organização de uma empresa de consultoria também é muito importante. Porque quando você está procurando um documento, não sabe onde está, o tempo que você perde, lembra do tempo? E o estresse. Ou quando alguém te pede uma coisa, você não sabe onde está. Né? E uma informação que você precisa, urgente, não sabe onde que ela está localizada, onde você acha. Então, essas 3 coisas, elas são muito importantes também. Eu não falei muito delas aqui, mas se você também quiser, assim, colocar isso assim na sua lista de coisas para você estudar, eu acho que vai te ajudar pra caramba. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa um comentário aí pra gente, o que você achou, se tem alguma coisa que você não entendeu ou que você quer que a gente explique melhor. Né? A gente está sempre postando conteúdo sobre isso aqui no canal. A nossa ideia aqui é postar coisas que vão te ajudar a ter uma carreira lucrativa como consultor. Nunca se esqueça de uma consultoria bem executada vai me levar a ter contratos lucrativos. E no final é isso que a gente quer, né? Eu desejo a você uma excelente semana e muito sucesso nos seus trabalhos.